Oiê, Oiê, oi, tudo bem? tô bem e você? Tudo jóia, bem também. Ô, você tá me ouvindo bem? Que eu coloquei isso aqui Tô, agora, não sei se tá funcionando, tá? tá ótimo, tá ótimo. Como é a nossa segunda live, como é que a gente decide a coisa? A gente começa falando, espera o povo entrar, a gente não sabe se esse horário vai ser bom pra todo mundo. Como que a gente faz? Acho que a gente pode ir falando e aí quem for entrando vai se atualizando com a gente também, né? Tava aqui Combinado. pensando, foi uma chance de pôr uma brusinha mais bonitinha, né? Nesses dias de, de confinamento. Pedro, a hora que eu me olhei no espelho hoje, eu falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E foi uma coisa assim de 5 minutos, de passar uma escova no cabelo, passar um rímel, eu falei, meu Deus, que diferença. Graças à Já, live por isso, pra me mostrar que eu ainda consigo ser uma pessoa decente e sem ficar descabelado o tempo inteiro. pra gente se cuidar também, Você né? sentiu isso? Senti demais. Eu Você falei, sentiu gente, essa as minhas diferença? brusinhas novas tá tudo abandonado ali no guarda-roupa, tadinhas. A gente precisa cuidar delas. Sim. Não, ontem eu fui sair, Ah. tinha uns dias que eu não saía de casa, né? Eu fui sair pra fazer umas compras. A hora que eu fui colocar a roupa, eu falei, gente, não tem mais critério pra escolher uma roupa. Sabe quando você olha para suas roupas, nenhuma faz sentido? Você fala assim, gente, que É, coisa esquisita, muito que roupa eu vou estranho. no apocalipse, né? Assim. Sim, como é que eu Mas vou a vestir gente para essa vai, ocasião? a gente vai seguindo também, né? E vendo o que é importante. Sim. Ô, Então Mar, eu pensei da vamos? gente começar então, né? Falando oi para todo mundo que está ouvindo a gente. E acho que a gente pensou de começar assim, contando um pouco, contextualizando para todo mundo o que que significa esse curso, né? De onde que ele veio, o que que ele é, e aí a gente vai responder algumas perguntas que as pessoas mandaram. Assim, a gente tem visto que as perguntas se repetem, né? Então, pensando de Uhum. usar essa oportunidade para esclarecer essas dúvidas. E aí, quem tiver conectado aí, pode ir perguntando também, que se a gente conseguir manejar, a gente vai respondendo aos poucos. E o que a gente não E responder é, agora, a gente também deixa anotado, salvo na live para responder depois, né, Pedro? boa, boa, isso mesmo. E aí, assim, né, de onde que surge a história desse curso? A Marina, a gente está junto há mais de 3 anos, né, assim, trabalhando junto, e a gente sempre teve essa ideia, a gente tem muita afinidade para trabalhar, para atender junto, fazer supervisão, e a gente sempre teve essa ideia e esse compromisso de fazer formação, né? Então a gente começou, a ideia do curso online estava sempre ali, assim, no fundinho com a gente, mas parecia diferente demais, né? Assim, como é que faz esse negócio de terapia, mostrar isso online, uma coisa que é tão séria, que é tão importante, que é tão vivencial. E aí a gente então sempre começou fazendo um curso presencial e resolvemos depois nos aventurar aí nessa parte do curso online. Como é que ficou esse curso no fim das contas, né? A gente fala que ele é tudo que a gente queria que tivessem nos ensinado de uma vez só quando a gente começou com esse negócio de ser terapeuta. Então, a gente juntou, sentou e pensou quais são as coisas mais importantes que uma pessoa precisa saber quando ela vai, né, ser terapeuta. Então, a nossa base teórica é essa, né, que é a gente vai ensinar a concepção do que é terapia, do que é ser alguém, o que é um problema, o que é mudança e o que são intervenções terapêuticas. E a gente resolveu inverter a lógica, né, Marina? A gente foi, estamos cansados um pouco dessa coisa de só teoria, 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 e a gente sabe que é um grande desafio, né, quando a gente se forma, transformar aquela teoria em conversa de verdade. Então a gente resolveu fazer o curso a partir dessa lógica diferente, né? O que a gente fez? Eu até estava pensando outro dia, né, Mar? Eu falei, gente, a gente é muito doido. Nós arrumamos voluntários, então pessoas que queriam conversar com a gente e falamos assim, nós estamos disponibilizando uma sessão de terapia gratuita para conversar sobre alguma coisa que você quiser, a gente tem 1 hora. E a contrapartida era essa pessoa deixar a gente gravar essa sessão, né, entendendo que isso seria para propósitos de formação. E aí nós fizemos isso, né? A gente foi lá, eu atendi uma pessoa, a Marina atendeu outra e nós dois atendemos um casal, na raça mesmo, né? Assim, ali no Quem Sabe Faz ao Vivo. E desses atendimentos eu fui colocar ali, coloquei para jogo o que eu aprendi a fazer no doutorado, né? Que é a análise do discurso. Então a gente grava esses atendimentos e aí vamos nós dois
ouvir esses atendimentos e entender o que foi que aconteceu terapeuticamente aqui, quais recursos a gente usou, que processos de mudança aconteceram, que construções de problema, que construções de si. E aí a gente focou em cima disso, assim. Então a gente pegou da prática os recursos que a gente usou e então disso nós estruturamos o curso. A gente vai apresentar nesse curso, então, ao longo das nossas 23 videoaulas, 18 recursos, né? Então são 5 aulas que apresentam os conceitos teóricos e as outras 18 aulas são recursos práticos que a gente usou ali e a gente vai conectando isso. Então, a gente apresenta o conceito, a teoria e vai mostrar como que isso funcionou na prática naqueles atendimentos, né? Assim. E aí, claro que a gente é suspeito, mas ficou legal demais, né, Marina? Ficou. E quando você fala que a gente foi doido, né, Pedro? Não sei se a gente foi doido de fazer ou se a gente ficou mais doido ainda depois de fazer, porque não sei quantas horas a gente ficou assistindo e ouvindo nossa própria voz. Isso é muito difícil também, né? É um trabalho extensivo, é quase como escrever um artigo acadêmico com base em sessões reais, né? Então, isso que a gente foi fazendo. A gente assistia e anotava minuto, segundo, onde começava, onde terminava a intervenção. Depois a gente olhou quais eram as intervenções que se repetiam, quais tinham efeitos mais interessantes. E a partir disso, a partir da prática real, a gente escolheu o que colocar no curso. O que é muito diferente e inédito, né? Porque até pelo menos os cursos que eu participei, ou o nosso curso, né, presencial, é sempre o contrário. A gente apresenta a teoria e depois a gente usa a prática a favor da teoria. E nesse curso foi o contrário. A gente usou a teoria a favor da prática, né? Acho que isso é o mais inédito, o que faz a gente meio doidinho, mas também que é a parte mais legal do curso. E aí acho que é importante contar, Pedro, que essa inversão traz uma expansão em quem pode se beneficiar do curso. Porque o que a gente vê também em formações de psicologia eu só vou me identificar com aquele jeito de atender ou com aquele curso específico a partir da minha abordagem teórica. E aqui não. Aqui não foi uma coisa que a gente viu o curso pronto e falou, nossa, qualquer pessoa pode se beneficiar. Isso foi a nossa proposta desde o início. Então, desde a nossa primeira reunião, a gente pensou, não, a gente quer fazer um curso que fale sobre aspectos comuns da prática clínica, que dizem respeito não só a mim, que estudo constitucionismo, mas pessoas que estudam outras abordagens. E a gente foi descobrindo que tem muito mais em comum do que a gente imagina, né, Pedro? Isso também foi uma descoberta muito legal com o nosso e-book, as pessoas que foram lendo e contando, nossa, eu estudo outra coisa, mas super me identifiquei com o que você falou ali. Então, isso tem sido uma descoberta muito legal, assim, de criar esse senso realmente de comunidade da prática clínica, apesar da abordagem teórica. A Thalita tá perguntando... Não, Thay Figueira tá perguntando se a gente divulgou a imagem do casal com autorização. Sim, todos os participantes que a gente atendeu, eles conhecem a proposta, conheciam desde sempre. A gravação, a equipe de filmagem estava lá durante a sessão, né? E todo mundo assinou a autorização, termos de autorização, entendendo que os objetivos eram aqueles. Além disso, a gente cuidou de desidentificar, né? Então, quando a gente faz pesquisa, a gente sabe que não tem muito... que essa coisa de não identificar, ela é impossível, né? Então, o que a gente faz? A gente busca correr o menos risco possível. A gente alterou as vozes das pessoas de um jeito que elas continuassem naturais e todo mundo pudesse entender, né, o conteúdo da fala, mas ela tá levemente alterada. A gente borrou a imagem das pessoas e todo mundo está filmado de costas, assim. Mas é uma coisa interessante que eu fui aprendendo... E trocamos os nomes, né, também. E trocamos os nomes, lógico. É que esse também é tão básico que eu sempre esqueço de falar, mas essa é a mais importante. Mas uma coisa que eu fui aprendendo ao longo desses anos de pesquisa e também nesse curso é que a gente fica muito mais preocupado, né, Mar, com... será que essa pessoa está sendo identificada do que a própria pessoa? As pessoas são muito legais, assim, né? Elas são muito generosas. Então, a Larissa, né, que é uma das nossas participantes, falou, gente, pode parar de me mandar, pode usar do jeito que vocês quiserem. Se quiser usar meu nome, tá tudo bem, né? Não tem... Porque a gente foi checando ao longo da edição, né, Pedro? A gente ia fazendo as alterações na voz e borrando e mostrando a imagem, mandava para eles, perguntava, tá tudo ok, vocês concordam? Então, a gente também cuidou para que isso fosse um processo de negociação contínua, e não uma coisa assim, assinei um termo, agora sou obrigado a disponibilizar a minha imagem para eles, né?
Isso. Inclusive, eles tinham o direito de desistir a qualquer momento, assim. E foi muito legal também. As pessoas, elas falam assim, ah, se eu puder contribuir para outras pessoas poderem ser ajudadas, elas... Essa é uma coisa que a gente ouve recorrentemente, assim. Eu acho que é isso que é legal, né, Márcia? A gente vai vendo que nessa conexão de... Nessa aposta de começar da prática, tem muita potência, né? Assim, acho que a nossa ideia é essa. Claro que cada pessoa vai se apropriar dos recursos de forma diferente, mas nisso que a Marina estava falando, para mim tem um caminho muito grande aí, muito importante, que é a gente não quer que ninguém mude de abordagem, mas eu acho que o que a gente ensina no curso é um jeito que vai fazer o que você já sabe ficar ainda mais potente e você também vai aprender recursos novos. Então acho que essa é a nossa grande aposta nesse curso, né? E aí a gente já responde uma das perguntas mais recorrentes, que é: esse curso é só para quem estuda construcionismo? Ou barra, qual a abordagem que vocês usam para esse curso? Então, já respondendo, né? Toda a nossa prática é pautada nos pressupostos do construcionismo, mas isso não quer dizer que esse curso é só para quem estuda construcionismo. A gente acredita que qualquer terapeuta, em qualquer momento da carreira, pode se beneficiar do curso, justamente pelo que a gente já falou aqui, né? Porque ele usa a teoria a favor da prática e não o contrário. Exatamente. E aí, assim, acho que dando prosseguimento para a gente responder outras perguntas, né? Um dos cuidados que a gente ficou é assim, a gente não queria que fossem aulas, e eu já vou avisar, a gente não. As aulas são curtas, elas têm em média 8 minutos, mas você não vai aprender o que está lá em 8 minutos. Eu preciso falar isso, assim. Então, a gente condensou muita coisa em pouco tempo, numa ideia de que a aula, você vai ver ela, se familiarizar, depois você vai olhar de novo, você vai anotar quais são as principais ideias, você vai poder olhar no exemplo, e todas as aulas têm um exemplo prático que mostram isso, como que aquilo funcionou, você vai brigar com a gente, falar, mas foi isso mesmo, não foi, né? Como é que é? Vai anotar. E aí a gente tem muitos outros recursos de bônus que eu acho que vão ajudar no aprendizado. Então eu queria frisar que o curso ele é todas essas coisas, né? Alguém perguntou assim, a pasta com textos fica disponível quanto tempo? Essa pasta com textos que você ganha acesso quando você compra o curso, ela tem mais de 40 artigos, capítulos de livro na íntegra, em PDF, e eles estão organizados na nossa apostila por aula. Então, para cada aula, você tem pelo menos 3 dicas de leitura de coisas densas e importantes. Então, a pasta vai ficar disponível para sempre. Você pode fazer download, porque a gente sabe que não é só assistir o vídeo e a aula está pronta. Vai precisar estudar mesmo, gente. Mas eu estava falando ontem, ficou muito legal, porque assim, se você estudar, você vai aprender. A gente não tem a menor dúvida. E um outro recurso que responde uma outra dúvida, né? A Andressa perguntou assim, mas vai ter espaço para tirar dúvida? E acho que essa tem sido uma aposta do projeto como um todo, não só do curso, né, Marina? Que é a gente poder interagir. Então, a gente quer colocar o processo de aprendizado de uns a favor de todos. Então, a gente vai vendo que as perguntas se repetem. Nós dois estamos muito disponíveis, a gente responde nas redes sociais, a gente está até meio doidinho com isso já, mas com a quantidade, mas a gente quer responder, a gente quer estar junto, a gente a gente vai fazer lives para tirar dúvidas coletivas. E respondendo a Milene, o curso já está disponível para vender até sexta-feira. Como ele é gravado, você vai ter 1 ano para assistir ele no melhor momento que você quiser, a hora que você quiser. Sim, curso. Você quer completar alguma curso. coisa? Tô te chamando de curso já, Pedro. O que que significa? Não sei, acho que você está pensando muito sobre isso. Meu inconsciente, Freud explica. Pedro, quando você fala sobre a interlocução, eu acho que é importante deixar as pessoas tranquilas em relação a isso, porque hoje, inclusive, né, quem está participando da nossa newsletter vai receber um e-mail onde a gente conta um pouco de quais foram os principais cuidados que a gente teve para garantir a qualidade de um curso presencial, mesmo que no formato online. Então, a gente importou algumas coisas que a gente faz presencialmente e que são muito difíceis de fazer acontecer no vídeo, né? Uma delas é o nosso xodó, que é a parte que a gente mais gosta no curso inteiro, em que eu e o Pedro, assim, a equipe de filmagem deu, não sei como é que aperta o botão de gravar.
Aperta REC. o botão de gravar, o REC, e deixam a gente conversando livremente por 40 minutos, quase sem cortes. E nesses 40 minutos vocês vão ver como que é a minha relação com o Pedro. Como coterapeutas, né? Como a gente vai trocando ideias, como a gente articula tomada de decisão, raciocínio, conversa interna. Isso tudo, assim, desde o começo ao final da sessão. Então, à medida que a gente vai caminhando pelo curso, né, a gente vai recortando de forma mais pedagógica possível cada intervenção terapêutica. Então, cada vídeo desses que o Pedro falou, de 8 a 10 minutos, eles são muito densos em termos de conteúdo, mas muito rápidos. Porque a gente fez isso para você ter uma clareza. Nossa, isso aqui, nesse segundo exato dessa sessão, eles usaram tal intervenção e ela é útil por tal e tal motivo. E aí, no final, a gente conta de como esse processo de escolha e de fazer da intervenção terapêutica algo útil, que seja realmente terapêutico para a pessoa, parte muito mais de um processo na relação do cliente com o terapeuta. Então, isso é uma coisa que a gente pegou do nosso curso presencial, que é sempre o ponto alto, que todo mundo fica doido e ama assistir a gente conversar sobre uma sessão. Importamos para o nosso curso online. E a outra coisa que a gente não quer abrir mão é essa interlocução, porque se a gente está falando de construcionismo, de diálogo como algo transformador, a gente não vai abrir mão desse processo educacional que também tem que ser dialógico. Então, quem já teve a oportunidade de conversar com a gente por direct, por e-mail, por mensagem, sabe que a gente responde com o maior cuidado. Tentamos ser o mais rápido possível. A gente está se acostumando com isso, né, Pedro? Porque esse é um desafio dessa correria, porque o mundo online ele não para, então da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas quem quiser, inclusive, não se sentir à vontade por algum motivo de fazer alguma pergunta aqui, pode conversar com a gente por direct ou e-mail, ou quem tem nossos WhatsApps também, fiquem à vontade. Ô Marina, você falou uma coisa que eu queria comentar, que é assim, né, do diálogo como transformação. E eu lembro que essa foi uma coisa que me marcou lá atrás e que ela vem até hoje, assim, na minha trajetória, né, que as pessoas falam, a terapia, ela transforma o diálogo, etc. E eu lembro que um professor, um dia, ele era um professor de comunicação, e ele me falou assim, Pedro, não adianta você falar isso teoricamente. Se você está me falando que o diálogo é transformador, você tem que me mostrar onde. Né? E aí foi que eu peguei essa mania que a gente trouxe para o curso de olhar para a conversa terapêutica, né? Para o diálogo em terapia e vendo assim, ó, onde que essa palavra surge, como que isso, quem que falou tal coisa, como que o sentido disso foi sendo negociado e tudo mais. E aí eu acho que nesse vídeo final, principalmente, né, em que a gente vai contando do processo da sessão, né, de uma das nossas sessões, que foi a sessão com a Sandra, isso fica muito claro, e por isso que é o nosso ponto alto que a gente mais gosta, né? Que ali a gente tem visibilidade de como é no diálogo terapêutico que a gente produz mudança. E aí sai dessa ideia só abstrata. E eu acho que é isso que é o mais potente. Eu fico super empolgado só de relembrar isso, assim, porque eu acho que é muito legal, assim. Você vai desligar essa live e vai comprar o curso, não vai, Pedro? Eu vou. Ô Marina, eu tô com Vou falar de uma pergunta que as pessoas têm feito que é prática e depois tem duas que são mais difíceis, assim, que eu acho que elas falam da realidade das pessoas, para a gente fechar. Uma é se tem certificado. Sim, temos certificado. Uhum. E o certificado ele é emitido pela própria plataforma. Então, a hora que você terminar de ver os vídeos todos, o certificado já vai para o seu e-mail, com o seu nome, tudo bonitinho, assinado por nós. E aí, tem duas perguntas aqui que eu acho que falam muito sobre a realidade que as pessoas vivem, que estão vivendo hoje, mas que já viviam antes. Assim. Acho que eu vou começar pela mais fácil ou pela mais difícil? Mas qual que você prefere? Eu acho que talvez pela mais difícil, para a gente terminar talvez um pouco mais tranquilos a Mais live leve. no final. Isso. Alguém mandou assim, a gente sabe que essa é uma realidade que os terapeutas vivem e agora com esse coronavírus eles estão vivendo, né? Pedro, o meu não é bem uma pergunta, mas é uma reflexão. Eu estou mais perto de desistir do consultório do que de investir nisso, assim. Já gastei tanto com a minha formação, já fiz um monte de coisa e não está acontecendo, né? Será que... Como é que eu faço, né? Eu acho que essa pergunta ela me toca porque a gente sabe, né, Marina, o tanto que os terapeutas se
engajam, o tanto que eles investem na sua própria formação. A gente sabe o tanto de tempo que a gente gasta pensando sobre isso, sobre os nossos clientes, sobre a nossa prática, sobre quem a gente quer ser, sobre o que a gente quer contribuir no mundo. E a gente sabe que muitas vezes esse retorno financeiro ele não é imediato. Então, eu queria falar assim, primeiro, eu queria que ninguém tivesse que passar por isso, né? Profissionais bons, engajados, que estão ali com vontade de trabalhar e esperando. Mas eu também queria falar então, que ninguém tivesse que passar, mas que eu acho que investir em formação é talvez a coisa mais importante, né? E é claro que a gente no nosso e-book lá, quem não baixou pode baixar, que é como ser um bom terapeuta, a gente fala um pouco disso. Como que a clínica vai acontecendo em redes de relação, como que se envolver em parte de comunidades é o que faz a coisa acontecer. Então, assim, o nosso projeto ele tem a ver com isso, assim, de criar comunidade, de construir afinidades, das pessoas irem se conhecendo. Então, acho que a gente tenta contribuir assim. E a gente sabe também que a segurança que você vai tendo para atender faz muita diferença. Então, assim, se agora não é seu momento, tá tudo bem, a gente entende, vai no seu tempo, vai na sua possibilidade, acho que isso não pode ser mais um problema. Ao mesmo tempo, eu vou me arriscar a falar que eu gostaria de ter feito esse curso quando eu comecei, assim. Eu acho que ele teria sido muito útil e acho que o caminho é esse, assim. Tem muito potencial não utilizado no mundo e eu queria ver as pessoas, né, esses terapeutas com sangue nos olhos, trabalhando e fazendo isso e espero que o curso possa ajudar as pessoas a estar nesse lugar, assim. Isso foi o que a gente considerou até na hora de precificar o curso, né, Pedro? Porque a gente sabe que ainda mais informação online, a gente vê cursos com valores absurdos, né? E quando a gente pensou no preço, no quanto valia esse curso, uma das coisas que a gente considerou foi isso, né? A gente olhou para a tabela do CFP, qual que é a média em que as pessoas podem cobrar por uma sessão. E a gente cobrou um valor que seja menos da metade dessa hora de atendimento que, teoricamente, os terapeutas deveriam ou poderiam cobrar pelo trabalho deles, né? A gente entendeu que é um valor justo. A gente pensou em dividir esse valor também até 10 vezes para que a pessoa tenha esse tempo, né, de pagar, ainda mais nesse momento agora que a gente sabe que nem todo mundo está com dinheiro na conta, né, que tem essa possibilidade de pagar à vista. Então, a gente também cuidou disso no nosso processo de precificação e de cuidar das formas de pagamento para que fosse o mais possível para a maioria das pessoas. Quando você fala do menos que meia sessão, né, a parcela acabou ficando nesse valor, assim, né? E bom, acho que é uma aposta também, a gente vai fazendo essas escolhas. E aí você falou de uma outra coisa que acho que é a última pergunta, né, assim, que foi... Também não foi uma pergunta, foi um comentário, né? Mas assim, gente, minha vida tá uma loucura, tá criança gritando na minha cabeça, eu tô estudando um monte de coisa, não tô com tempo, né? Então vou ficar para depois. E aí acho que sim, pode ficar para depois. Essa é a primeira turma. A primeira turma a gente considera ela muito especial, então ela tá cheia de bônus. A gente não tem certeza se esses bônus continuam. A gente não tem certeza se esse valor continua para as próximas turmas, né? E acho que uma das coisas que a gente quis garantir é que você possa fazer isso com o tempo. Então, comprou hoje, você tem um ano assim, para assistir, reassistir, voltar. Você pode fazer download dos textos que você vai ler sempre. Então, tendo essa possibilidade, eu acho que o tempo é um fator que você vai conseguir dar a volta nele. As aulas têm 8 ela, acho que a Marina caiu. Você assiste a aula, fica com ela na cabeça, vai fazer suas coisas, depois você volta, assiste de novo, faz o segundo passo, você vai ter tempo para pensar, para digerir. A Lilian, que é uma amiga querida nossa, falou assim: Pedro, eu quero degustar esse curso, né? Eu acho que então para degustar ele que ficou uma delícia. Eu caí? Acho que você deu uma travadinha só. Agora eu voltei normalmente, né? Isso que você falou sobre o tempo, né? Acho que quando a gente diz que o curso, que a gente oferece bônus, um deles é essa apostila com um guia prático, contando sobre como você deve assistir cada aula, né? Para que você possa aproveitar da melhor forma possível. A gente tomou o cuidado de
a cada videoaula tem lá os artigos que a gente se baseou naquele argumento, daquela videoaula específica. Por isso que a gente fala de degustar, né? É um processo de assistir uma vez, corrido, para você pegar a ideia geral. Assistir uma segunda vez, agora atento, mais atento ainda ao atendimento em si, o que a gente fez para fazer aquela intervenção ser algo útil. E uma coisa ainda mais importante, que a gente não queria abrir mão da formação presencial, a gente valoriza muito a formação epistemológica do terapeuta. A gente acha que todo mundo deve estudar o máximo possível e ter uma base epistemológica sólida, que deixa mais confortável e seguro para atender. Então, lá a gente deu essa colher de chá, né, Pedro? Tem o nome da intervenção, os artigos que conversam com aquela intervenção específica para você poder fazer essa leitura e talvez assistir uma quarta vez, uma terceira vez a mesma aula para enxergar em que esse texto conversa com essa sessão real que eles estão trazendo aqui. Vi que tem uma pergunta da Letícia. Deixa eu só explicar o que é epistemológico, que esse palavrão nem sempre todo mundo conhece, né? Assim, epistemologia é sobre produção do conhecimento, então a gente foca muito nisso, assim, como a gente produz conhecimento sobre a prática e na prática também. Letícia fez uma pergunta, né? Deixa eu ler aqui. Aí? Pessoal, entrei atrasada e não sei se vocês estão tirando dúvidas, mas queria saber se mesmo quem atende individual e não tem o costume de fazer equipe reflexiva, dá para tirar bastante coisa do curso. Total, Letícia, porque é justamente quando o Pedro fala de epistemologia, né, que é sobre produzir conhecimento, sobre uma visão de mundo que sustenta aquela intervenção específica, a nossa aposta é essa. Em cada aula, você não vai aprender uma técnica, você não vai aprender assim, equipe reflexiva, eu preciso estar sentado nessa posição com outro terapeuta ali e fazendo tal pergunta ou falando tal coisa. Essa não é a nossa ideia. A ideia é você se conectar e aprender o argumento, a lógica que sustenta aquela intervenção. E uma vez que você entende a lógica, você pode ser criativo e fazer ela de diferentes formatos. Quando você fala da equipe reflexiva, eu acho que é talvez um dos nossos xodós também em termos de intervenção. Justamente por isso, uma vez que você capta a lógica, você consegue fazer uma equipe reflexiva de uma pessoa, ou usando o processo de reflexão a seu favor, mesmo que você esteja sozinho com o cliente, atendendo individualmente. Então, nossa aposta é essa, né? Quando a gente fala que a gente valoriza muito a epistemologia, a leitura, o estudo, é justamente para que você entenda o argumento, a gente brinca que é encarnar mesmo assim, a lógica, né, do que você está buscando em terapia, e a partir desse momento que você encarna o argumento, você consegue utilizá-lo ou criar outras formas de fazer, independente do seu formato, seja uma terapia individual, seja uma terapia de família, de casal. Então, nossa ideia é essa. E isso é muito legal, porque assim, o construcionismo ele vem de um contexto de terapia familiar, ele surge lá, mas a lógica ela funciona para a gente atender em diferentes formatos. Foi inclusive por isso que a gente fez 2 atendimentos individuais, né, Marina, ao longo do curso, assim, que a gente estava de equipe um do outro, mas a equipe é só um pedacinho do atendimento. E aí a Lilian, que é aquela mesma amiga, ela falou: Pedro, achei isso muito legal, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de ver como funciona no individual e vocês estão fazendo uma coisa que é inédita, assim. Então, pode ficar muito tranquilo que os recursos, eles não são só para atender família, não precisa de ter mais de um terapeuta na sala. Pode ter, mas a nossa prática cotidiana, inclusive, né, Marina? A gente atende predominantemente pessoas individualmente. Então, vocês vão aprender a fazer isso também. Mais alguma pergunta? Certo, gente? Tempo, perguntas, né? Pra gente ir fechando. Ó, a Juliane mandou um oi lá da Finlândia. Vi que tá nevando aí de novo, né, Ju? Esse lugar não é de Deus, não. Matheus mandou um coraçãozinho pra nós, saudade dele. Matheus estava na nossa equipe de filmagem. Simone, lá de São Paulo, do ITF, também mandou um oi. Matheus Rodrigues. Matheus, nosso guru. Matheus Nunes mandou um tchauzinho. Mas acho que é isso, Pedro. Acho que a gente pode ir finalizando por aqui. Como a gente falou antes, para quem chegou depois. Se você não conseguiu, não sentiu vontade para fazer sua pergunta aqui, a gente está disponível por direct, por e-mail, nas nossas redes sociais. Quem não conseguiu assistir na íntegra, a live vai ficar salva no nosso perfil por 24 horas. A gente vai tentar também, né, Pedro, salvar e colocar no nosso depois YouTube, para quem quiser ver, porque
O Instagram tem esse limite das 24 horas, né? Para quem quiser ver depois também, para ficar gravado e registrado. Isso, combinado. Gente, ó, qualquer coisa, mandem as dúvidas pra gente pelo direct, pelo e-mail, que é construcionismo.prática@gmail.com, e a gente fica em contato, tá bom? Beijo pra todo mundo, Marina. Até mais. Pedro, calma. Tem a informação mais importante de todas. Quando a gente fala de tempo, que a pessoa vai ter um ano para assistir, é importante falar que as inscrições se encerram na sexta-feira. Então, mesmo que a gente corre o risco ainda de encerrar antes, se a turma ficar lotada, né? A gente está torcendo para que isso aconteça, mas se não, sexta-feira, às 11h59 da noite, 1 minuto antes da meia-noite, para não confundir vocês, a gente encerra nosso carrinho de compras. E isso é muito importante também para quem está perguntando, quem se interessou, vocês têm até sexta-feira para comprar nosso curso e continuar essa conversa boa com a gente. Aí fechou a turma 1 e vai saber quando tem a turma 2. A gente ainda não tem essa programação. Olha que legal, o povo está exaltando a gente aqui, ó. Ju mandou parabéns, Débora mandou um hello. Mas a Lara é minha irmã, gente. Não acredita nela, não. Maravilhosa, sempre. André, vocês são maravilhosos, te amo. Parabéns, obrigado. Matheus falou que o curso está incrível. É bom falar que assim, a gente está sendo exaltado, mas talvez meia hora atrás vocês iam estar levando um susto com a minha cara de quarentena. Então, obrigada, espectadores, por me fazerem pelo menos colocar sapato. Que até atendimento online a gente sabe que sapato é uma coisa rara na quarentena, né, Pedro? Que a gente aparece só daqui pra cima, dá pra fazer um truque. Bárbara, o valor do curso, entra lá no intervençõesterapêuticas.com.br/home, HOME, e clica lá que você vai ver o valor e todas as condições de pagamento, tá bom? Marina, vamos fechar então aqui então? Então tá bom. Beijo, gente. Até mais, a gente gente. segue conversando. Tchau. Obrigado. Tchau.